Saudando a Igreja Gloriosa Paz do Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero meditar com os irmãos hoje sobre o caráter do cristão, parte 1. Esse estudo será uma introdução às bem-aventuranças. O nosso texto é Mateus 5, 1, 12. Nós vamos começar a estudar a primeira parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que demonstra o tipo de caráter que Cristo espera nos seus discípulos, no seu dia a dia, que é bem diferente das qualidades que o mundo exige hoje. Nos termos do mundo, ser feliz é a pessoa ser egoísta, buscar o bem próprio a qualquer preço. E Cristo mostra que a verdadeira felicidade é bem diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. Nós vamos descobrir ainda quem são os ouvintes, quais as qualidades recomendadas e o significado da palavra bem-aventurança e, finalmente, a palavra que aparece várias vezes, o reino dos céus. Quem são os ouvintes? A nossa primeira pergunta. Nós podemos entender que num primeiro momento, Jesus está direcionando o seu ensino para os discípulos, que estão ali junto dele, Mateus 5, 1, 2. E no final do sermão, as multidões estavam maravilhadas da doutrina dele. Então vai acrescentando, vai aparecendo pessoas e todos vão ouvindo e vão sendo alimentados e saciados pelo ensinamento do Senhor. Os seus discípulos, Jesus começou o seu ensino dirigindo a palavra a seus discípulos. Jesus queria prepará-los e desafiando eles em relação ao estilo de vida, a maneira deles viverem e deles se dedicarem para fazer o serviço do reino de Deus. Inicialmente os discípulos eram o alvo do seu ensino. John Stott comenta, as bem-aventuranças descreve o caráter equilibrado do povo cristão. Essencialmente, Jesus estava ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os discípulos, cada cidadão do reino de Deus. Não vos assemelheis a eles. Ele está querendo que façamos uma diferença. Os verdadeiros discípulos tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino, diferente dos pagãos, daqueles que não queriam nada com o evangelho e também dos crentes nominais, daqueles que estão na igreja, mas que são hipócritas religiosos. Lá em 2 Timóteo 3,5, o apóstolo Paulo fala com muita clareza, tendo forma de piedade, negando-os entretanto o poder. Não é por estar na igreja que vão receber. As bem-aventuranças é uma série de regulamentos que nós devemos obedecer para nos tornarmos crentes saudáveis e felizes. Mais uma descrição de como a pessoa crente deve viver. Todos os crentes devem demonstrar essas qualidades. As bem-aventuranças refletem as qualidades da vida cristã normal, não anormal, e devem ser vistas na vida de cada crente sem exceção. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5,17. Todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades. São 8 qualidades que devem estar latentes na vida do crente. Do mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são mansas e misericordiosas, humildes de espírito e limpas de coração, choram e têm fome, são pacificadoras e perseguidas. John Stott fala para nós que alguns crentes são extrovertidos ou introvertidos. Tem problemas e às vezes muitos de maneira positiva e outros de maneira negativa. Nós precisamos vivenciar e vencer os problemas, transformá-los em bênção para a nossa vida. É por isso que as bem-aventuranças precisam estar na nossa vida. Ninguém sugere que nós temos de ter o mesmo temperamento. As bem-aventuranças não falam de dons, nem de temperamento, mas das características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. As multidões, agora Jesus está já falando para a multidão, ele ampliou o ensino dele para todos que estavam ali, estavam ouvindo agora sobre o ensino. Eles ficaram maravilhados da doutrina do Senhor, com a autoridade com que ele ensinava. Mas cremos que as bem-aventuranças se aplicam exclusivamente aos crentes. Quais as qualidades recomendadas?
Quando Jesus fala de pobreza e fome nas bem-aventuranças, ele está falando de condições espirituais, não é de condições físicas e nem financeiras. As bem-aventuranças são os pobres humildes de espírito e aqueles que têm fome e sede de justiça. Podemos deduzir disso que as outras qualidades também são espirituais. Quais as bênçãos prometidas? A primeira bênção é a felicidade. Por quê? Porque o sentido de bem-aventurança, numa tradução grega, quer dizer para nós que nós somos pessoas felizes. É o mesmo que felicidade. Pessoa bem-aventurada é pessoa feliz. Dom Carson comenta: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade. Em outras palavras, há pessoas que procuram felicidade por algum tempo através do álcool, drogas ou do sexo fora do casamento. Tais pessoas não podem ser consideradas abençoadas. Felicidade vazia. Nós olhamos com exemplo o rei Salomão, que era um administrador brilhante, sábio, 1000 cânticos, 3.000 provérbios. O homem mais rico já existiu, 1.400 carros, 12.000 cavalos. Seu rendimento anual era 666 talentos de ouro, uma verdadeira fábula. A paixão sexual dele foi satisfeita por 300 esposas e 700 esposas e 300 concubinas. Mas lá no fim ele fala: eis que tudo era vaidade de correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, 10, 11. A verdadeira felicidade. A palavra bem-aventurados é uma palavra especial no grego, makarioi. Chamaram a ilha de Chipre de a ilha feliz, porque todas as pessoas que estavam ali eram felizes. Era uma ilha tão linda, tão rica e tão fértil, que o homem jamais precisava sair da ilha para achar a vida perfeitamente feliz. A palavra bem-aventurado descreve o estado da pessoa. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz espiritualmente. É uma pessoa que, quando você está bem espiritualmente, você está bem em todas as áreas. Bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Ninguém mais pode te dar bem-aventurança a não ser Deus. Bem-aventurado é um estado do que Deus deseja que o seu povo goze. Deus nos criou para a gente ser feliz, para a gente desfrutar de tudo aquilo que Ele destinou para nós, para a gente encontrar o verdadeiro sentido da felicidade. Deus os abençoou lá quando Ele criou o homem e a mulher. E a bênção arônica: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Números 6, 24, 26. Bem-aventurança não depende das circunstâncias. Uma pessoa bem-aventurada, ele é sempre feliz. Sabe por quê? Porque ele está feliz espiritualmente, a felicidade dele brota, formoseia o rosto, as pessoas notam, porque o brilho do Espírito Santo está nele. É uma pessoa bem-aventurada, não depende da situação que ele está, do momento que ele está, mas da maneira como Deus está na vida dele. Isso é que importa para nós, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O apóstolo Paulo já fala para nós. E Deus fala para o apóstolo Paulo: olha, Paulo, não se preocupe, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bem-aventurado é relacionado com obediência à palavra de Deus. Uma pessoa bem-aventurada, ele precisa aprender a obedecer à palavra, viver dentro da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, onde seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:1. Nós precisamos compreender que o verdadeiro sentido da bem-aventurança se reduz na obediência, para a gente aprender e para a gente desfrutar das bem-aventuranças que o Senhor tem para nós. O que é o reino? O que é o reino? Quando Jesus falou a respeito do jovem rico, ele disse: olha, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É óbvio que Jesus estava usando esses dois termos como sinônimos. Jesus não estava falando de dois reinos, mas de um. E quando se perguntava quem pode ser salvo, ele não estava pensando no reino aqui na terra, no futuro. Veja outros textos paralelos, Mateus 5:3. Destacamos quatro fatos sobre este reino. É um reino eterno. O reino universal e eterno de Deus é o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce de toda a verdade bíblica. E nenhuma compreensão de história ou teologia é possível sem ela. É um reino espiritual. As pessoas esperavam Jesus, a conquista de um reino político, a libertação do povo de Israel, um general chegando com grande pompa para libertar o povo de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fala para nós lá em João 18:36, olha, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Ele não estava falando
de um reino político, de um reino terreno, mas de um reino espiritual, de um reino que estava distante ainda. É um reino contemporâneo. Embora o reino de Deus o reino de Deus não será totalmente consumado até depois da segunda vinda de Cristo, ele já inaugurou na sua primeira vinda. Quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondeu: olha, o reino já tinha chegado, sou eu. Eu já estou aqui, eu cheguei, o reino de Deus é aqui e agora. 4. É um reino dinâmico. O reino de Deus, em último lugar, quer dizer o reino absoluto de Deus na minha vida. Na maneira que eu vivo, na área espiritual, tudo precisa estar arraigado e para que eu possa viver o reino de Cristo em e através da vida do povo de Deus. Não é estático, mas dinâmico. Como é bom saber que quando nossa vida terrestre terminar, ouviremos a voz do Rei: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você se anima com esta esperança? Mateus 25:34. Querido, isso é viver dentro das bem-aventuranças e ter a convicção e a certeza de que o céu nos espera. Gostaria de te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.